Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu fiz questão de ler todo essas bem-aventuranças, porque Jesus veio para edificar uma igreja que caminharia em outras práticas de culto, relacionamentos e proclamação. João Batista deixa claro que o ministério do Messias seria marcado pela espiritualidade prática, sincera e verdadeira diante de Deus e dos homens. Seu discurso está em Mateus capítulo 3. A partir do versículo 5, nós vamos encontrar um discurso duro, mas que tem o impacto de começar um novo tempo na religião e também um novo tempo de esperança para o mundo. Diz assim Mateus capítulo 3, a partir do versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é meu pai. Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O povo saiu em massa de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão para ouvi-lo, para ouvir João. Alguns entenderam sua mensagem e foram por ele batizados no rio Jordão, dizendo de fato que estavam preparados para dar total fidelidade e obediência à vinda do rei. Mas com os fariseus e saduceus, a história foi bem diferente. Quando vinha ouvi-lo, João sabia que não estavam sendo sinceros. Ele percebeu a verdadeira natureza deles. Os fariseus professavam grande devoção à lei, mas internamente eram corruptos, sectários, hipócritas, virtuosos aos próprios olhos. Os saduceus eram aristocratas sociais e religiosos céticos que negavam doutrinas básicas como a ressurreição do corpo, a existência de anjos, a imortalidade da alma e o castigo eterno. Portanto, ele denunciou ambas as classes como raças de víboras que estavam desejosos de escapar da ira vindoura, mas que não mostravam nenhum sinal de verdadeiro arrependimento. Ele os desafiava a provar sua sinceridade, mostrando frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento, como escreve o escritor J.R. Miller, nada significa se produz apenas algumas lágrimas, um espasmo de pesar, um pequeno susto.
Precisamos abandonar os pecados dos quais nos arrependemos e andar em um caminho novo e puro de santidade. O discurso realmente é desafiador, porque João estava preparando um caminho para Jesus. E como esse início de capítulo 3 de Mateus, ele vai dizer sobre a voz do que clama no deserto. Versículo 3, pois é o João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Notem que o ministério preparatório de João tinha sido profetizado por Isaías mais de 700 anos antes do seu tempo. Esse texto de Isaías 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João era a voz, a nação de Israel, espiritualmente falando, era o deserto, seco e árido, e João pregou ao povo para preparar o caminho do Senhor pelo arrependimento e abandono dos pecados e para endireitar suas veredas, removendo da vida das pessoas qualquer coisa que fosse empecilho para o domínio completo de Deus. Um texto muito desafiador, 21 séculos depois, nós estamos aqui sendo desafiados, eu diria que todos nós estamos sendo desafiados hoje nessa reflexão pelo discurso de João Batista que foi proferido há 21 séculos atrás e que a igreja hoje é desafiada, como eu disse lá no início, que Jesus veio para edificar uma igreja que caminharia em outras práticas de culto, de relacionamentos e de proclamação. E nós vamos entender que João Batista estava desafiando todo Israel a uma nova prática que começaria por arrependimento e que depois levaria mudanças em todos os níveis na caminhada deles com Deus. Arrependam-se. Uma nova ordem social exige mudanças, e a mudança que se requer para ser parte do reino dos céus é radical. Uma mudança de direção, de estilo de vida e de valores. Essa mudança é expressada de maneira simbólica e litúrgica no ritual do batismo, que significa uma confissão pública de arrependimento e de fé, com o início de uma nova vida e de uma nova espiritualidade. Eu gostaria de falar um pouco mais do texto, eu vou voltar em outro momento, em outro dia, em outra reflexão, e hoje eu deixo aqui o desafio do arrependimento ainda hoje e de novas práticas de vida, de espiritualidade, de culto, de relacionamento com Deus e com o nosso próximo. É o desafio de hoje, é a meditação de hoje, e todos nós estamos sendo desafiados nesse momento, eu e você. Então, digamos sim e vamos iniciar uma nova prática, todos os dias, de todas as formas que Deus exige, para que sejamos achados filhos obedientes que agradam ao nosso Pai. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.